Olá a todos, o meu nome é António Marques, sou Senior GIS Consultant na ESRI Portugal e nesta sessão técnica venho falar-vos das novidades da aplicação ArcGIS Survey 123. A última versão da aplicação foi lançada em setembro, a versão 3.13, e vai trazer uma série de novidades bastante interessantes. Uma nova questão do tipo address, finalmente o suporte para edição de imagens na aplicação de campo via inbox, calculations e questões hidden no Web Designer e a possibilidade de usar no campo Appearance o parâmetro de search em questões do tipo Select One e Select Multiple. Também foram adicionadas outras melhorias no XLDS Form. Falando mais concretamente de cada uma delas, no caso da nova questão do tipo address, é uma questão que nos permite guardar num campo o resultado de uma pesquisa numa morada e, eventualmente, também temos a possibilidade de guardar o valor dessa pesquisa, dessa morada, e materializar essa morada num ponto, numa camada do Feature Service. Isso funciona tanto na versão web, como também na versão do Connect. Neste caso, no Connect, nós podemos, inclusivamente, indicar um geocoder que nós queiramos, indicando o ID desse item no ArcGIS Online ou no ArcGIS Enterprise. Pode ser, por exemplo, uma view do World Geocoding Service do ArcGIS Online que esteja a procurar só em Portugal. Isso vai facilitar os resultados. E depois, em termos de configuração no Connect, fazer materialização num geopoint, fazendo o pull data do X e do Y daquela morada que foi obtida. E também podemos ir buscar alguns atributos a esse resultado, como seja o código postal, o nome da cidade, para guardar num campo dedicado só para o efeito. Mostrando-nos um exemplo, no caso, no Web Designer, temos então esta nova questão do tipo endereço, em que nós podemos depois configurar se queremos apenas guardar o endereço ou se queremos guardar o endereço e a geometria do ponto, fazer um GeoSearch e materializar essa pesquisa. E em termos de pré-visualização, onde vemos isto a funcionar na prática, o que acontece, e neste caso eu estou a usar um geocoder só para pesquisar em Portugal, as sugestões são só em Portugal, rapidamente encontramos uma morada e podemos guardar essa morada e materializar, se for o caso, num serviço de pontos. Em termos de Survey 123 Connect, a configuração é a seguinte, portanto, definimos um campo do tipo geocode no Appearance e depois podemos inclusivamente colocar ali o ID do tal geocoder específico que nós queremos usar, pode ser uma view do serviço do ArcGIS Online, fazemos o pull data para fazer a materialização do X e do Y como um ponto naquele geopoint e fazemos também o pull data para ir buscar atributos que foram obtidos na morada que foi pesquisada inicialmente. Portanto, isto depois em termos práticos, quando nós fazemos a pesquisa por uma morada, automaticamente essa morada é materializada no mapa com o ponto nessas coordenadas que foram obtidas e os atributos que foram puxados do primeiro processo são também materializados no campo. Outra das novidades que já era pedida há bastante tempo pelos utilizadores do Survey 123 era a possibilidade de editar imagens via inbox, na aplicação de campo. No caso concreto, quando nós temos a caixa de entrada e temos registros que existem no serviço, poder ir a esse serviço e as imagens que lá existem, ter a possibilidade de as abrir, de as consultar ou até mesmo de adicionar novas imagens. E isso foi agora finalmente adicionado à aplicação. Se virmos um exemplo prático dessa implementação, podemos ver que aqui na aplicação móvel, eu estou a aceder à inbox, estou a consultar registros que já existem e consultando um deles, eu posso efetivamente verificar que existem duas imagens que já foram adicionadas a este elemento, posso consultar, posso abrir e posso também adicionar novas, fazer um append, seja a partir da câmara, seja a partir da galeria, uma imagem que eu já tenho, posso selecionar, fazer esse append, acrescentar, imagina que é uma nova visualização, uma nova inspeção, e quando eu atualizo então o serviço com essa informação, quando volto a consultar,
já tenho cá, então, as várias imagens, incluindo a última que eu adicionei. Outra das novidades é efetivamente a possibilidade de podermos fazer calculations e ter questões escondidas no web designer, no construtor de surveys na web. É uma questão daquele tipo, do tipo cálculo, em que nós podemos depois definir qual é o tipo de cálculo que pretendemos fazer, se queremos extrair dados, se a questão em si é uma questão que permite extrair dados, uma questão, por exemplo, do tipo endereço, nós podemos extrair o código postal, extrair a posição. Se é uma questão numérica e nós podemos efetuar cálculos, usando questões, valores que estão noutras questões, ou se é uma questão de texto e nós queremos apenas que seja calculado o valor desta questão igual a uma outra questão que já foi preenchida. E também podemos, efetivamente, no Web Designer, agora, colocar a opção para ocultar essa pergunta do formulário. Em termos práticos, o que isto quer dizer é que quando eu tenho uma questão e seleciono, tenho agora uma opção que me permite não só ocultar, fazer o hidden, o equivalente ao hidden no Connect, ou posso escolher fazer cálculo e quando eu clico em editar, tenho então as várias opções para editar. Neste caso, estou a dizer que quero que esta questão seja igual à questão anterior, o proprietário seja igual ao nome. Na questão do tipo GeoPoint, eu posso aqui dizer que quero que seja materializada a localização correspondente à morada que foi identificada na questão do tipo endereço. Posso também extrair outros dados, sendo a morada, posso ir buscar o código postal, por exemplo. E noutra questão, uma questão numérica, posso dizer que quero fazer o cálculo usando uma fórmula em que uso o valor de outra questão e, neste caso, divido por 14, como poderia fazer outras operações. Posso também definir quais as extensões de fecheiros que são agora suportados numa questão, do tipo documentação, do tipo upload, que é também uma vantagem na configuração destes formulários. Vendo o formulário funcionar, eu vejo então que o campo proprietário é preenchido automaticamente igual ao nome. Quando eu pesquiso uma morada, usando a questão tipo endereço, materializo automaticamente essa questão no mapa. Vou obter também o código postal. E também, quando eu coloco um valor na questão valor declarado, automaticamente os dados de controle são calculados automaticamente. Outra novidade bastante interessante é também o facto de nós podemos agora utilizar conteúdos dinâmicos ligados, neste caso, um CSV, que possa ir alimentar uma lista de opções por uma questão do tipo Select One ou Select All. Neste caso, o que se pretende fazer, no fundo, é que as opções disponíveis numa lista do tipo Select One, neste caso, possam ser atualizadas sem haver necessidade de republicar o server. Isso pode ser feito de uma forma bastante simples. Nós podemos colocar um fecheiro CSV no ArcGIS Online ou no ArcGIS Enterprise, como um fecheiro, e que apenas adicionamos o fecheiro, não necessitamos publicar como um serviço. E depois, do lado do Connect, do Survey 23 Connect, fazemos um link content, onde dizemos que é do tipo CSV, e apontamos para aquele item que nós acabamos de adicionar. Necessitamos também dizer no formulário, no Excel, qual é que é o nome desse CSV, para que o Select One, e neste caso usamos um Select One from File, utilize a lista de registros que encontram-se nesse CSV. Isto tem uma vantagem, porque como há uma comparação de timestamp, sempre que nós voltarmos a abrir o survey no terreno com a aplicação, ele vai comparar se a cópia daquele CSV que ele tem no dispositivo tem a mesma data e hora que aquilo que está configurado, e se não tiver, vai descarregar e nós atualizamos a lista que está disponível. E isto pode ser utilizado em questões do tipo Select One from File ou Select Multiple from File. Como é que isto funciona? Então, neste caso, eu tenho aqui configurado já um survey onde estou a apontar para um nome de um CSV que está online, mas ainda não tenho as opções a aparecer. Isto porque eu ainda não fiz o link content para esse item. O fazer é procurar realmente o nome do CSV que está no ArcGIS Online ou no ArcGIS Enterprise, fazer o link, descarregar pela primeira vez
esse CSV para ele ser guardado na pasta mídia do survey, e após fazer essa operação, se eu atualizar, já tenho então a lista que está a vir de uma forma dinâmica do CSV que está no ArcGIS Online. Se eu tiver a necessidade de atualizar esse ficheiro CSV, acrescentar mais um registro, mais uma opção, eu posso fazer de uma forma isolada, à parte, atualizo o CSV sozinho, depois vou atualizar o item que existe no ArcGIS Online ou no ArcGIS Enterprise com a última versão do CSV, em que, no fundo, vamos ter a lista atualizada com as últimas opções que eu defini, e isso automaticamente vai surgir. Quando eu abrir o survey, como viram aquela janela, ele viu que havia uma nova versão e descarregou-a, e agora já tenho a lista atualizada das minhas opções para esta questão em particular. E isto abre um imenso número de opções e de oportunidades para implementar lista de técnicos, lista de ocorrências, lista de estabelecimentos mais próximos e que podem constantemente ser atualizados de uma forma dinâmica. Outra novidade bastante interessante é a possibilidade de usarmos o parâmetro search no campo appearance. Isto permite-nos fazer queries, serviços, usando várias opções na query, como seja o contains, como seja o match, para fazer um filtro que vai alimentar a lista de opções de um select one ou de um select multiple. Por exemplo, se eu fizer uma query à tabela PT Freguesias 2019, que está naquele serviço, naquele feature service, estou a indicar que quero que seja usada a string guardada na questão cifrão conselho e que ele faça um match com o que está na coluna conselho do serviço. Na prática, o que isto faz é, se eu escolher numa questão anterior um valor para conselho, ele vai pegar nesse valor e vai-me fazer uma query para me mostrar apenas as opções de freguesia que vêm daí. Isto também permite fazer outro tipo de queries, neste caso queries espaciais. Eu posso desenhar um polígono e fazer uma query, um serviço de pontos, para que ele me devolva apenas os pontos que estão contidos dentro desse polígono, e serão esses registros que vão aparecer na lista de escolhas do Select One ou do Select Multiple. Neste survey que eu tenho aqui preparado, tenho vários exemplos. O primeiro é o mais simples, é que eu faço apenas uma query para um Select One, a um serviço, e ele vai-me listar todos os registros desse serviço, neste caso são conselhos, onde eu posso ter então a lista de todos os conselhos disponíveis que vêm dessa tabela. Ao escolher um deles, eu posso depois usar um outro tipo de query, que neste caso, foi aquele que eu referi há pouco, usar o valor da questão anterior para fazer um match com a coluna conselho desse outro serviço, das freguesias. Neste caso concreto, eu tenho sempre que definir no separador de choices o nome dessas minhas tabelas para que ele funcione. E então, em termos práticos, ele já só me vai apresentar as freguesias que dizem respeito àquele concelho e para o qual foi feito o match. Outro tipo de query que pode ser feito pode ser então a query espacial. Neste caso concreto, o desenhar de um polígono que depois vai efetuar um match, neste caso, para obter aqueles pontos que estão contidos. Eu estou a fazer a query a um serviço de pontos e obter na minha lista apenas os registros que aí foram filtrados. Neste caso concreto, na zona de Coimbra, eu vou desenhar um polígono, é a minha área de interesse, e automaticamente a questão vai fazer uma query ao serviço e vai-me mostrar na minha lista apenas as opções dos pontos que foram obtidos dentro daquele polígono. Portanto, que estão contidos dentro daquele polígono. Outra possibilidade que podemos configurar é efetivamente o fazer um buffer. Eu posso, neste exemplo seguinte, indicar que eu marco um ponto, quero fazer um buffer com um raio, que neste caso já está definido, é 1 km, e quero que ele me devolva todos os pontos que estão intersetados dentro desse quilómetro. Tem também um campo de categoria, que neste caso eu defini no próprio survey, uma lista de categorias, para fazer em seguida um filtro dos resultados que foram obtidos. Portanto, isto na prática, eu vou marcar um ponto no meu mapa, alguns na zona de Lisboa. A questão vai calcular
por trás um buffer de 1 km, em torno desse ponto, e vai interceptar com um serviço, neste caso de lojas, em que ele devolve todas, e eu depois posso ainda filtrá-las pela categoria que vem daquela minha lista de choices que eu defini atrás. Outro exemplo também bastante interessante que posso fazer é se eu puder definir de uma forma dinâmica esse raio, o raio do buffer. Qual é que é essa distância de pesquisa. Isso é possível fazer, no entanto, neste momento só funciona depois na aplicação de campo, não funciona na web, mas usando uma questão do tipo range, eu consigo configurar esse tipo de questão para que permita fazer essa interação com o próprio server. Neste caso, vou voltar a marcar um ponto também na zona de Lisboa, ali naquele local, e posso agora definir qual é que é o raio que eu pretendo para que seja calculado o meu buffer, e em função desse raio, a interseção dos pontos que estão no serviço vai variando, e depois posso também voltar a aplicar qualquer uma das categorias que estão pré-definidas. Neste caso eram categorias de lojas, mas as possibilidades são imensas, podem ser equipas técnicas, podem ser estações, podem ser ocorrências, pode ser todo um universo de opções que vocês entendam que esta funcionalidade pode ser bastante útil. Outras novidades que também foram lançadas nesta última release foi, por exemplo, haver um conjunto de ferramentas e scripts de Python que estão disponíveis no GitHub para otimizar e automatizar alguns processos relativos ao server, copiar vários formulários de uma conta para outra, fazer manipulação de conteúdos. Portanto, é algo que será bastante interessante se puderem explorar. Há também agora uma nova página para comparação entre as funcionalidades do Survey 123 e do Field Maps. Como vocês sabem, a aplicação móvel Field Maps também tem vindo cada vez mais a ter a possibilidade de criar formulários inteligentes, ou seja, alguma inteligência nas questões, mas são duas aplicações distintas. Alguns campos, algumas capacidades são coincidentes, são semelhantes, existem nas duas aplicações, mas esta matriz permite comparar e pode ser bastante interessante. Em termos de XLDS Form, existem mais algumas novidades. A possibilidade de usar uma coluna Body as Revisible para controlar a visibilidade de uma questão, quais as extensões de ficheiros que são suportadas numa questão que permite fazer upload de mídia, entre outras questões. Uma também bastante interessante é a questão de podermos utilizar anotações em imagens. Isto pode ser bastante importante para utilities, para certos casos em que estamos a tirar a fotografia de um determinado objeto, de um determinado ativo, e por vezes existe a necessidade de fazer alguma anotação em cima, alguma observação. E isso é possível fazer tendo uma questão do tipo image e no appearance colocar, por exemplo, draw ou annotation, e isso vai nos permitir depois desenhar em cima dessa imagem. Deixo-vos algumas ligações úteis, links que são bastante interessantes, não só a informação relativa às novidades desta última versão do Survey, mas também algumas fontes de informação importantes para fazer algumas destas demos que eu mostrei, ou mesmo para utilizar noutras aplicações que podem ser bastante úteis no caso do Survey. Não só o link também para a página do GitHub, como para aquela matriz que eu falei há pouco, e também tem um link para o sneak peek, ver um pouco o que é que vai surgir nas próximas versões do Survey. Por fim, apenas para relembrar que um dos sítios mais fáceis de nós termos contacto com algumas das novas capacidades é precisamente o próprio Survey. No caso do Survey 123 Connect, em samples, as novas capacidades vão estando disponíveis como templates, em que nós podemos experimentar e explorar um dos templates e ver essas novas funcionalidades materializadas e como podemos adaptar ao nosso negócio e às nossas necessidades. Obrigado.